Vejam vocês, batistas, voltem um pouco. Voltem a John Smith, seu fundador, vocês batistas. Quando ele orava pela iniquidade do povo, até ele clamava e orava pelas pessoas, até seus olhos ficarem fechados de tão inchados, e sua esposa tinha de lhe dar de comer à mesa, seu café da manhã. E vocês, metodistas, por aqui com joias no nariz e nas orelhas e parecem em viagens de graça para o diabo, e saindo, usando shorts e coisas assim. Quando o velho John Smith, um dos anciãos da Igreja Metodista, antes de morrer aos 85 anos, pregou um curto sermão de 4 anos, ou de 4 horas, tiveram de carregá-lo e colocá-lo sentado junto ao púlpito. E estas foram as suas últimas palavras. E ele disse: Estou tão chocado com o comportamento da Igreja Metodista. Disse: Até as filhas da Igreja Metodista estão usando anéis de ouro nos dedos. O que ele diria agora de shorts cantando no coral? Estavam indo bem. O que aconteceu? Vocês estão agindo como sua mãe, exatamente. É por isso que não queremos nenhuma dessas denominações por perto ligadas aqui. Somos metodistas, somos batistas. Somos só de Cristo. Deixem assim, sejam livres. Agora, estão vendo a semente da serpente? Como uma mulher assim acabaria? O que isso faria? O quê? Eles continuaram vindo. Fizeram os batistas regredir, fizeram os metodistas regredir, fizeram os presbiterianos regredir. O que fizeram? Todas regrediram como a mãe delas, a velha prostituta. Lá estão todas elas cometendo a mesma prostituição. Bem, não faz diferença. Eles foram imersos, eles foram aspergidos, eles vieram, fizeram confissão, cumpriram seus 6 meses de experiência, não beberam muito durante esse tempo e assim por diante, e tornaram-se bons membros. Eles pagam bem no... Oh, que coisa! Isso não tem nada a ver com os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito são fé, crendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, amor pelos irmãos, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, paciência, mansidão, temperança. Essas são as coisas, os frutos do Espírito. E tomamos um homem, bem, ele vive uma vida boa na vizinhança. Esaú também. Esaú nunca prejudicou ninguém. E Esaú era do diabo, mas Jacó, do mesmo ventre, era de Deus. A semente do diabo, a semente da mulher, a semente de Deus permanece. Agora vejam, tudo chegou a isso. O que resta no mundo hoje? Vou dizer isso bem duramente, deixar bem claro. Então, começaremos o reavivamento depois disso na próxima reunião. Chegou a uma condição. E por favor, não digo isso por sacrilégio, não digo isso para ser maldoso. Chegou a um ponto, a um grande bando religioso de filhos bastardos ilegítimos. Este é o meu comentário final. É exatamente a isso que chegou. Vocês sabem que é a verdade. Chegou ao ponto em que é unir-se à igreja e membros de igreja, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela, até que chegou a um bando de filhos bastardos religiosos. É exatamente isso. O que vai acontecer depois? Há um foguete no além, vários deles, bombas de cobalto e tudo mais. Estão só esperando aquela hora chegar. E haverá uma destruição pelo fogo, como houve pela água. E amigos, o que quer que façam, se você é cristão e tem Deus no coração, e sabe que passou da morte para a vida, você deveria ser a pessoa mais feliz de todo o mundo. Quando o Espírito Santo em você, quando a Bíblia diz Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, as denominações dizem, mas cremos que os milagres já passaram. O Espírito Santo diz, amém. Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente. Assim seja. Se a Bíblia disse, arrependei-vos
E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, aos gentios, todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vejam, não há tantos quantos os metodistas chamarem, ou os batistas chamarem, mas há tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Receberão este Espírito Santo e serão batizados em nome de Jesus Cristo. É o que a Bíblia disse. Quando isso lhe sobrevém, você diz amém. A igreja disse, não faz diferença, mas este Espírito Santo em você dirá amém à sua palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Aí está. Agora, quero que me mostrem uma escritura onde disse que uma maçã deu início. Quero que me mostrem que comeram maçãs. Eu lhes mostrei onde Caim pensou a mesma coisa e onde sua semente ainda pensa a mesma coisa. Mas a revelação espiritual de Deus prova pela Bíblia que foi relação sexual entre homem e mulher, ilegalmente. Foi dali que vieram os gigantes, foi dali que veio o seu pecado, foi dali que veio a corrupção. Foi a isso que chegou. Agora notem que em tudo isso, vejam, a serpente era 2 vezes mais inteligente. Sua semente sempre foi 2 vezes mais inteligente. E gostaria de subir neste púlpito e agarrar este microfone e botar meus pés no púlpito e dizer isso. E hoje, onde estão seus grandes intelectuais? Seu pastor, que foi e acumulou bastante conhecimento intelectual e se levanta, ele é pastor das maiores igrejas que há no país e assim por diante. Onde a semente da serpente se encontra? Nos lugares espertos e inteligentes assim, espertos, eruditos, astutos. É aí que ela está. É aí onde se encontra. Não por violência, nem por força, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Estão vendo? É aí onde vocês. Então, pegue um irmãozinho de pé lá na esquina, chorando muito e talvez lá de pé tocando um velho violão, dizendo: Irmão, venha, encontre o Senhor. O pastor passa e diz: eu não mandaria a minha congregação. Ora, eu não me envolveria, não deixaria ali de Johnny e os demais me verem perto de um lugar desses. Vá em frente, semente do diabo. Você está indo para o seu destino eterno, de qualquer modo. Isso mesmo. Eu poderia ter dito outra palavra ali e disse filhos bastardos. E é mais ou menos aí que está. Porque, vejam, vocês, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer. E todo o que vier a mim, ressuscitarei no último dia. Não há nada que vá se perder. Eu o tenho, eu o guardarei. Ninguém pode fazê-lo, exceto este. Tudo se encontra nele. Você não pode dizer eu fiz uma coisa. Foi a graça de Deus que fez tudo. Assim, nada que eu fiz. Nunca foi uma coisa que eu fiz, nem você. Você nunca mereceu nada. Deus fez cada detalhe. Você nunca mexeu o dedo para fazer qualquer parte. Você não disse, bem, venho de uma família boa, fiz isso. Isso não tem nada a ver. Foi Deus quem fez. A misericórdia de Deus. Sinto muito agora. Ainda não são 11 horas, mas vou parar mesmo assim. Estão vendo? Quantos entendem que a Bíblia fala que estas coisas são a verdade? Principalmente vocês do Tabernáculo Brana. Agora, isso é mais ou menos um 16avos do que ensinamos e cremos. Mas lembrem-se, para vocês que estão assistindo, eu poderia dizer isso. Vocês que não vêm aqui como membros, a maneira que cremos é que essa é a Bíblia e a Bíblia é a verdade de Deus. E cremos que no Antigo Testamento agora tinham um modo de saber o que era verdade e o que não era verdade. Agora, todos sabemos que tinham a lei escrita. Quantos sabem disso? A lei, os mandamentos estavam na arca e assim por diante. Muito bem. E a lei nos mandamentos disse:
Não adulterarás. Qualquer que comete adultério é apedrejado. Estão vendo? Esse era o mandamento e a lei no mandamento. Agora, a arca ficava assim: os mandamentos estavam ali embaixo e as leis dos mandamentos estavam nas bolsas do lado da arca. Se um homem viesse aqui que cometeu adultério, punham a mão aqui e pegavam o que a lei dizia: apedrejem-no. E eles o levavam para fora e o apedrejavam. Assim era a lei no mandamento. Agora, eles tinham mais duas maneiras de saber. Há sempre três, como confirmação. Tinham outra maneira de saber, que era ou por profeta ou sonhador. Quantos sabiam disso? Se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, em sonhos a ele me farei conhecer, e em visões falarei com ele. Isso mesmo. Agora, ele era um profetizador. Agora, se um homem viesse e dissesse: "Oh, aleluia, eu a tenho. Estou profetizando agora em nome do Senhor. Tenho a revelação." Eles não deixavam isso passar assim, como vocês deixam. Eles examinavam isso por Deus primeiro. Agora, no peitoral de Arão, tinham o que chamavam de Urim-Tumim. Quantos já ouviram essa palavra? Que era isso? Eram as 12 pedras, 6 de cada lado, dos 12 patriarcas, jaspe, Judá e assim por diante. E tal, as 12 pedras. E então pegavam este profeta ou sonhador e penduravam este peitoral e o faziam ficar ali. E diziam: "Agora profetiza e conta a tua profecia. O Senhor me falou e disse tais e tais coisas." Não importa o quão real parecesse, podia parecer que era perfeitamente a verdade, mas se aquelas luzes não se unissem e formassem uma cor de arco-íris de lado a lado, o Urim-Tumim, aquelas luzes aglomerando-se, o obrar sobrenatural confirmando. Vejam, Deus sempre confirmou sua palavra. Estão vendo? E se aquelas luzes sobrenaturais não cintilassem lá, então não me importa quão real parecesse, estava errado. Se um sonhador dissesse: "Tive um sonho e esse sonho disse que Israel deve mover-se e ir para certo lugar, porque os sírios virão deste lado e o sitiarão." E levavam aquele sonhador lá, e ele contava o seu sonho. Se aquelas luzes não cintilassem de lado a lado, ele estava errado. Não importa quão, se os sírios já estivessem lá em posição de batalha, ele estava errado. Não, Senhor, eles, com certeza, tinha de ser provado pelo Urim-Tumim. Agora, todos sabem que o velho sacerdócio acabou, foi extinguido, e o Urim-Tumim foi com ele. Sabemos disso, não é? A congregação diz: Amém. E o novo sacerdócio entrou. O quê? Hoje temos um Urim-Tumim? Sim, Senhor. A palavra de Deus, sim, Senhor, é ela. Se qualquer um tiver algum tipo de revelação, ou falar qualquer coisa, ou qualquer doutrina que não esteja de acordo e à altura desta Bíblia, em toda a Escritura, está errado. Não me importa de que denominação seja, quão bom seja, quão inteligente seja, quão instruído seja, está errado. E quando alguém lhe diz estas coisas que ensinamos aqui na igreja agora, ele diz que se você foi aspergido não tem problema, ele mentiu para você. Isso não brilha no Urim-Tumim. Quando lhe diz que derramar está bem, ele mentiu para você. Se ele diz ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo está bem, ele mentiu para você. Se ele diz os dias de milagres já passaram, ele mentiu para você. Se lhe diz, tudo bem as mulheres pregarem, ele mentiu para você. Se lhe diz, tudo bem você se apegar à denominação, ele mentiu para você. E isso não brilhará no Urim-Tumim. E dúzias de coisas que saem dessa velha mãe prostituta e chegam aí. E é por isso que ficamos longe de denominação. Nós amamos nossos irmãos e irmãs nessas denominações, mas não vá dizer eu sou metodista e que isso o torna cristão para mim. Você é cristão porque nasceu do Espírito de Deus. Você não tem
de ser metodista nem batista. Não tem de ser nenhum dos dois. Só tem de nascer do Espírito de Deus. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Com base nisso, se alguém está aqui e quer cooperar e entrar no companheirismo desta adoração e quer ser imerso, batizado em nome de Jesus Cristo, aqui está o tanque. Eles vão batizar daqui a pouquinho. Há alguém, muitos aqui, alguém que queira vir de alguma maneira? Nós estamos aqui. Isso mesmo. Agora, nós não temos afiliação de membros. Você apenas frequenta essa igreja aqui. Cremos que Cristo está na igreja metodista, na igreja batista, na igreja presbiteriana. Ele tem membros em cada uma delas. E o que está faltando hoje é falsa profecia publicando essas coisas, o ensino dessas igrejas, o que é absolutamente contrário à Bíblia. Agora, se alguém esclarecesse isso para mim, eu certamente me poria. Creio que há suficiente Espírito de Deus em mim para examinar essa Bíblia e vir e acertar. E se eu só tivesse vindo e apertado a mão do pregador e posto meu nome no livro, e ainda tivesse ódio e malícia no coração, e ainda tivesse inveja e contenda, e ainda descresse que Jesus Cristo é o grande curador, e assim e tal, eu iria me acertar com Deus rapidamente. Sem dúvida, eu creio que iria. Eu seria honesto assim. Eu iria me acertar com Deus. Se eu apenas dependesse de ser batista ou metodista, iria e receberia o cristianismo no coração. Faria, sim, Senhor.